Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e nós estamos mais de volta com mais uma mini aula de hebraico e no vídeo de hoje vai ter um assunto um pouco diferente. Nós vamos falar sobre contexto. O que é contexto? Você sabe o que é contexto? Eu falo sobre essa palavra muito aqui nos vídeos e pode ser uma dúvida para muitas pessoas e inclusive a inspiração para eu trazer esse assunto nesse vídeo foi justamente de uma dúvida que apresentaram para mim nas redes sociais. Então nós vamos estar falando sobre contexto em hebraico, ou seja, na verdade a gente vai estar falando sobre contextos relacionados a tudo, né? Porque não é apenas no hebraico que esse termo se aplica. Esse termo se aplica em qualquer idioma que você vai estudar. Então, no vídeo de hoje, o assunto é contexto. O que seria contexto? Contexto, para a gente entender de forma assim bem mais clara, vamos imaginar um cenário de filme, por exemplo. Cada cena é um contexto. Cada cena, cada cenário apresentado de um filme, por exemplo, ele é um tipo de contexto. Se você estiver com uma cena gravada dentro de um hospital, por exemplo, ali você vai ter um contexto diferente. Então ali você vai ter palavras, as frases dos personagens geralmente vão estar relacionadas com o ambiente, ou seja, a situação de um hospital. Aí nesse mesmo filme o cenário muda, a gente já vai assim para uma rua movimentada. Ali o cenário é outro. Então o vocabulário utilizado lá no hospital já não vai ser mais aplicado ou não vai servir tanto no ambiente de uma rua movimentada. E a cada vez que um cenário muda, que uma cena muda, ou seja, a situação muda, os contextos mudam. O contexto é isso, são situações, são cenários diferentes, cenários que vão mudando, as circunstâncias que vão mudando e conforme elas vão mudando, o vocabulário, ou seja, a fala, o diálogo, as frases aplicadas dentro daquele cenário também tem que mudar. Ou seja, as palavras ou os diálogos, os textos, seja o que for dito, vai ter que se adequar à situação. E isso acontece em todos os idiomas, tá? Contexto não é uma coisa que se aplica a apenas um idioma. Não é apenas ao português, não é apenas ao hebraico, mas em todos os idiomas, uma das coisas que nós sempre precisamos estudar e aplicar são contextos. E como é que a gente pode entender e levantar a nossa mente, a nossa visão para nos atentar a diferentes contextos? Geralmente é a gente assistindo vídeos, ouvindo diálogos, assistindo filmes, assistindo séries, lendo livros com histórias, jornais, revistas que também apresentam as mais diversas notícias, que são também exemplos de contextos aplicados. Então, é dessa forma que a nossa mente vai se abrindo para enxergar as situações. Quando a gente leva a nossa mente a compreender que uma coisa não é apenas uma coisa, ou seja, não existe apenas uma situação única, não existe apenas um único contexto, que na verdade existem vários e diversos, de vastos contextos, a gente começa a entender que assim também são as palavras. As palavras, elas nunca vão ter um significado único. É claro que algumas sim, elas vão ter um significado único, aplicada sempre com a mesma ideia. Mas a maior parte do vocabulário, das palavras de um idioma, seja ele qual for, ele vai ter mais de uma aplicação. E isso a gente pode ver literalmente quando a gente pega um livro, um dicionário, e olha ali o significado de determinada palavra. Aí você vê lá que tal palavra significa aquilo. E você sai do dicionário e passa a olhar as situações, ou seja, o contexto, os cenários ao seu redor. E você vai começar a notar que aquela palavra que você foi olhar no dicionário, que tem aquele apenas um significado, seu significado original, ela é utilizada dentro desses diversos contextos diferentes e você vê que em cada contexto desse diferente, ela tem uma aplicação diferente, tem um sentido, ou seja, um significado diferente que diverge totalmente daquele significado original que você olhou lá no dicionário. Isso assusta muitas pessoas, porque faz parecer que ela tem que cavar um grande buraco para conseguir captar todas os significados de uma única palavra. E isso serve até como motivo de desistência para muitos estudantes que estão aprendendo determinado idioma, a entender e a continuar os seus estudos, porque ele acha que nunca será capaz de compreender ou de entender ou de absorver todos os significados das palavras. Quando que, na verdade,
Isso deve funcionar como algo que incentiva, que impulsiona a pessoa a estudar e a aprofundar os seus estudos, né? A beleza de tudo é ver que o idioma ele é vivo, que a palavra não é engessada, que ela não tem apenas um significado, não é apenas uma regra, mas que sim, ela pode ganhar desenhos novos, ganhar significados novos, quando ela é aplicada em diferentes termos, em diferentes frases, em diferentes contextos, que está envolvendo diferentes cenários. Minha inspiração para esse vídeo foi uma dúvida aqui de um seguidor do Hebraico Sem Segredo, onde nós apresentamos esta palavra aqui, como exemplo, ó, a palavra kol. Kol, no seu significado original, ou seja, no dicionário, se você abrir ali o livro, ela vai ter um significado de voz. Então, na seguinte frase, como exemplo para a gente entender. Yesh lo kol yafeh. Yesh lo kol yafeh. Então, aqui nessa frase eu estou querendo dizer, ele tem uma voz bonita. Ele tem uma voz bonita. Ou seja, dentro desse contexto, eu estou fazendo um elogio a uma pessoa, um homem, e estou dizendo que ele tem uma voz bonita. Ou seja, uma voz, esse som que sai da nossa garganta, que significa de fato voz. E eu estou dizendo que ele tem uma voz bonita, ou seja, eu estou aqui dentro de um contexto onde a palavra kol está com o seu significado original, o seu significado original de voz. A dúvida do nosso seguidor foi justamente essa, porque na publicação que nós fizemos, nós temos a palavra kol e nós demos o significado de voto, porque o contexto da publicação se referia a eleições ou votações. Então, em hebraico, a palavra kol também tem o sentido e pode ser usada no contexto de eleições. Então, ela vai ter o significado, dentro do contexto de eleições, de voto. Então, voltando ao dicionário. Se você for procurar kol no dicionário, vai estar escrito voz, não vai estar escrito voto. Então, se a gente ficasse com a nossa mente parada, presa apenas ao significado original da palavra, então a palavra kol sempre vai significar voz. Ela não pode ser aplicada em nenhum outro contexto, então a gente vai ter que usar outra palavra para se referir a voto. Mas, se eu me desprendo totalmente do dicionário, uso ele como caráter informativo, mas não fico presa apenas aos significados originais das palavras, eu começo a analisar as situações, ou seja, os contextos, e vou ver que as palavras, no caso essa palavra kol, é aplicada em diferentes contextos com significados, ou seja, essa palavra kol, ela viaja, ela não fica presa, ela tem muitos significados e pode ser aplicada em diferentes contextos. Na seguinte frase, hakol sheli hashuv, hakol sheli hashuv, ou seja, nessa frase eu estou aqui num contexto de eleições. O contexto não é sobre voz, beleza de voz, de cantar, nada disso. O contexto aqui é apenas sobre eleições. Então, nessa frase, no contexto de eleições, eu estou dizendo que o meu voto é importante. Hakol sheli hashuv. O meu voto é importante. Então, veja que é a mesma palavra. O significado original é voz, mas contextos mudando, a palavra pode ganhar novos significados, novas aplicações. A gente está trazendo esse assunto de contexto para que a gente possa abrir a nossa mente, né? Vá atrás de assistir vídeos, vá atrás de ouvir bastante diálogos, cotidiano mesmo, dia a dia, a vida real das pessoas. Você consegue assistir em séries. Se você dá um Google aí e procurar bastante séries, bastante filme, tem bastante. Hoje em dia o hebraico tá bem deslanchado, tem muita série, tem muito filme produzido direto de Israel, filmes muito bons inclusive, então que você pode ouvir ali diálogos reais. Aí põe lá na opção de colocar legenda, mas legenda em hebraico, tá? Para você ali ver a palavrinha, você olhar a situação, olhar o contexto que a série, o filme
está apresentando, e você ali vê a palavra, ouvir e ver a palavra que o ator, a atriz está dizendo dentro daquele contexto, e você parar e analisar. E você vai descobrir muitas palavras que você conhece apenas por um significado e sendo usada em diferentes situações, aplicada em diferentes contextos. Isso alavanca os seus estudos, isso abre a sua mente, desengessa essa visão de a gente ficar só preso no literal. A gente nunca pode traduzir uma palavra, uma frase e muito menos um texto que está dentro de um contexto de forma literal, não pode. A gente primeiro tem que analisar justamente a situação, o cenário apresentado, para eu poder interpretar realmente o texto que está sendo dito. Então, aprender contexto, analisar contexto, tem que fazer parte da vida de um estudante. Se você é estudante de hebraico, seja de qualquer idioma, de qualquer coisa na verdade, primeiro você precisa analisar a situação, analisar o contexto. A gente precisa olhar o que está ao redor, olhar o cenário montado, ver o que está chovendo, tá sol, tá um cenário de acidente, um cenário de uma criança nascendo. Então, são diferentes cenários. Então, as palavras vão ser diferentes, os vocabulários, as montagens, tudo vai ser diferente. E muitas palavras vão se repetir, aplicadas dentro desse contexto com sentidos diferentes. Então, esse vídeo é para esclarecer justamente isso, para que você saiba e entenda que existem diversas possibilidades na língua. Nunca pense que é uma coisa só, mas que é um mundo de coisas, mas que isso não é impedimento para que você aprenda e nem é um impedimento para que você pare dos seus estudos, mas pelo contrário, isso vai te incentivar, vai abrir a sua mente e vai te levar cada vez mais longe. E às vezes com vocabulário muito pequeno, você consegue montar frases incríveis, diálogos muito bons, porque você simplesmente sabe aplicar as palavras nos seus devidos contextos. Nem sempre ter um vocabulário extenso, cheio, rico de palavras, se você não souber aplicar nos contextos, não tem sentido, não tem serventia. Então, às vezes, conhecer menos, mas saber aplicar em contextos diferentes é o que vai mudar, vai dar o diferencial no seu avanço em determinado idioma. Então, pessoal, esse foi o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu espero que seja de bom proveito para você e que você possa aí, se você estava com dificuldades aí de entender contextos e você tinha dúvida, você ficava ali preso nos significados do dicionário, se liberte um pouquinho do dicionário. Claro, ele é importante, mas como eu disse, para caráter informativo, nunca fique preso apenas a ele e nunca traduza literalmente as coisas. Procure sempre entender que existem contextos e procurar ali o segredo que estão nas entrelinhas que o contexto te apresenta. Então, até o próximo vídeo. Shalom!